Era a 10ª vez que você entrava no quarto. Apaga esse celular. É tarde. Ele virava de lado, fingia que ia dormir. Você saía. 5 minutos depois, a tela acendia de novo. E aí vinha a pergunta que não te deixa dormir. Meu filho está viciado? Eu deixei chegar longe demais? Antes de responder, você precisa entender o que está acontecendo de verdade, dentro do cérebro do seu filho. Nesse vídeo eu vou te explicar por que as telas têm tanto poder sobre as crianças, o que a ciência recomenda sobre limites por faixa etária e o que realmente funciona para recuperar o equilíbrio em casa, sem guerra, sem culpa e sem precisar arrancar o celular na força. Em dezembro do ano passado, fui entrevistado pela Jovem Pan sobre um estudo que mostrou que ter celular aos 12 anos aumenta significativamente o risco de depressão. E o que eu disse lá é o mesmo que vejo todo dia no consultório. O problema não é a tela, é a relação que a criança aprendeu a ter com ela. Vamos entender isso juntos. Para entender por que seu filho não consegue largar o celular, você precisa conhecer um personagem dentro do cérebro dele: a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da antecipação. Ela não aparece quando a criança já está feliz. Ela aparece quando o cérebro espera que algo bom vai acontecer. E as telas são máquinas perfeitas de dopamina. Cada notificação, cada vídeo novo, cada fase vencida no jogo. Tudo isso aciona esse sistema de recompensa com uma velocidade e intensidade que nenhuma brincadeira do mundo real consegue competir. O dilema das redes sociais, aquele documentário que você provavelmente já ouviu falar, mostrou algo que nenhum pai esquece. Os algoritmos das plataformas foram projetados por engenheiros brilhantes com um único objetivo: manter o usuário na tela o maior tempo possível. Não foi pensado para crianças, mas as crianças são as mais vulneráveis. Pesquisas brasileiras mostram que 3 em cada 4 crianças entre 10 e 15 anos já têm perfil próprio em redes sociais. E 88% das crianças entre 9 e 17 anos usam internet regularmente, muitas delas sem nenhuma supervisão. Isso não é problema de uma família, é uma questão de toda uma geração. E o problema não é seu filho ser fraco, é que o cérebro dele ainda está em formação. E foi colocado diante de uma ferramenta projetada para adultos, sem instrução de uso. A primeira reação da maioria dos pais, completamente compreensível, é confiscar o celular, proibir, castigar, estabelecer uma punição severa toda vez que o limite é ultrapassado. E o que acontece? A criança fica furiosa, chora, bate pé, diz que você é o pior pai do mundo. Você cede, ou não cede. E a guerra continua por dias. O que a terapia comportamental nos ensina é que punição sem substituto não funciona a longo prazo. Você tira a tela, mas não coloca nada no lugar. O cérebro da criança ainda está procurando dopamina e vai encontrar outro caminho. O outro extremo também não funciona: deixar rolar, sem regras, com a esperança de que a criança vai se regular sozinha. Crianças não se autorregulam diante de telas. Adultos também têm dificuldade com isso. O cérebro não foi projetado para resistir a esse nível de estímulo, muito menos um cérebro em desenvolvimento. E tem mais uma armadilha que pega muita família. Quando você pede para seu filho largar o celular enquanto você está no seu, a mensagem que chega não é telas são ruins. A mensagem é: telas são para adultos. Nenhuma criança aceita esse argumento por muito tempo. A Sociedade Brasileira de Pediatria é direta nas recomendações. Menores de 2 anos, nenhuma tela. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, com supervisão. De 6 a 10 anos, 1 a 2 horas. De 11 a 18 anos, 2 a 3 horas. E nunca tela antes de dormir. Esses números existem, são baseados em ciência e podem ser usados como ponto de partida para uma conversa em família.
Uma das estratégias que mais funciona no consultório é simples: usar o tempo de tela como recompensa por comportamentos esperados. Lição de casa feita? 1 hora de tela. Ajudou a arrumar o quarto sem reclamar? Mais meia hora. Isso não é punição disfarçada. É reforço positivo, um dos princípios mais sólidos da terapia comportamental. Quando a criança entende que ela pode ter o que gosta desde que cumpra o que foi combinado, ela aprende algo muito maior do que simplesmente largar o celular. Ela aprende a relação entre obrigação e recompensa. Aprende a esperar. Aprende que os combinados têm valor e que respeitá-los abre portas. E quando a criança participa da construção dessas regras, quando você senta com ela e combina junto, ela tem muito mais chances de respeitá-las. Isso é o que chamamos de autonomia guiada. O cérebro que está acostumado com dopamina rápida vai sentir falta quando a tela sai. Isso não é frescura, é fisiologia. Por isso, a pergunta não é só quando meu filho vai largar o celular, é o que vai estar esperando por ele quando ele largar. A ciência é clara aqui. Crianças que praticam atividade física regularmente, brincam em áreas externas e socializam presencialmente têm melhor regulação emocional, menos ansiedade, mais concentração na escola e sono de melhor qualidade. O corpo se move, o cérebro respira e a dopamina vem, só que de forma mais lenta, mais duradoura e com muito mais benefício para o desenvolvimento. Você não precisa de uma agenda cheia de atividades. Precisa de algumas âncoras fixas na semana. Uma aula, um passeio, uma brincadeira com você, que a criança já saiba que vão acontecer. Previsibilidade é segurança, e segurança é o oposto do que a tela oferece. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda desconectar 1 a 2 horas antes de dormir para todas as idades. E tem um motivo fisiológico claro para isso. A luz azul emitida pelas telas bloqueia a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza para o cérebro que é hora de dormir. Quando a criança fica no celular até às 23 horas, o corpo dela entende que ainda é tarde. O resultado? Dificuldade para adormecer, sono fragmentado, acordar cansado. E um filho que não dormiu bem é um filho que acorda irritado, sem paciência, com dificuldade de concentração na escola e mais dependente das telas no dia seguinte para se sentir estimulado. É um ciclo. E ele começa com aquela telinha no quarto depois das 21 horas. A zona sem tela no quarto à noite não é punição, é higiene do sono. E quando você explica isso para a criança, com calma, sem julgamento, ela tende a entender muito melhor do que quando você simplesmente arranca o celular. Deixa eu te contar o que eu vejo no consultório quando as famílias começam a aplicar esses pilares. Não é magia. Não acontece do dia para a noite. Mas acontece. Em poucas semanas, os pais relatam uma coisa que me toca muito. A irritabilidade cai. A criança que ficava agitada, impaciente, sem conseguir esperar, começa a tolerar melhor a frustração. Fica mais presente nas refeições, retoma brincadeiras que havia abandonado. E o mais bonito, volta a se entediar. E o tédio, quando não é preenchido com tela, é o início da criatividade. Seu filho não precisa de menos tela. Ele precisa de mais vida. E você tem tudo o que precisa para oferecer isso a ele. Não precisa ser perfeito. Precisa ser consistente. Experimento desta semana. Escolha um momento do dia. O jantar, a hora de dormir, os primeiros 30 minutos da manhã. E declare esse momento como zona sem tela para toda a família. Você incluído. Uma zona. Uma semana. Observa o que muda. Se esse vídeo fez sentido para você, o livro Criação Consciente pode ajudá-lo com dicas de como colocar uma rotina que funcione. E muito mais. Siga. O link está na descrição. E no próximo vídeo, vamos falar sobre como conversar sobre emoções e sentimentos com seu filho. E por que isso é essencial para o desenvolvimento.